Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é o Urologia Descomplicada. Hoje o assunto vai ser cirurgia robótica. Às vezes você pode ter ouvido falar, você pode ter visto alguma reportagem na televisão ou no jornal, que de uns tempos para cá tem se comentado sobre a cirurgia robótica em algumas especialidades da medicina, né? Mas principalmente na urologia. Então eu vou esclarecer para vocês e dar um apanhado geral do que é cirurgia por robôs. Muita gente acha que, na verdade, quando você ouve primeiramente falar sobre cirurgia robótica, você imagina que vai ter um robô, vai entrar um robô com braço ou com perna andando na sala de cirurgia e vai fazer a cirurgia sem médico, sem nada e vai embora e pronto. Então o pessoal fica meio até assustado, fala, nossa, um robô vai me operar, não tem nenhum ser humano, não tem nenhum médico, e como é que é esse negócio? Na verdade não é bem assim. O robô que a gente usa na cirurgia, ele é um robô que é controlado por um médico, por um ser humano, né? O robô simplesmente ele vai obedecer os comandos que o médico está dando. Então ele vai fazer os mesmos movimentos que o médico que é o especialista vai estar fazendo na cirurgia. Então, para vocês entenderem como começou tudo isso, a empresa, hoje em dia só existe um robô no mercado, que é o robô Da Vinci. O modelo do robô fabricado pela empresa Intuitive Surgical, que é uma empresa dos Estados Unidos que desenvolveu essa tecnologia. Então, as primeiras cirurgias robóticas foram feitas no final de 1999, no início dos anos 2000, e hoje em dia, praticamente quase todas as cirurgias de próstata nos Estados Unidos, quase 90% são feitas por robôs, tá? Por esse robô Da Vinci. Aqui no Brasil, a primeira cirurgia feita foi em 2008 no Hospital Sírio-Libanês, que comprou esse aparelho e começou a fazer essas cirurgias. E de lá para cá vem aumentando o uso, mas ainda não é uma coisa muito difundida. Existem mais ou menos uns 8, 9 robôs disponíveis no Brasil. Existem vários em São Paulo, no Sírio-Libanês, no Einstein, no Hospital 9 de Julho, no INCA, existe no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, recentemente foi comprado um para Bahia, e algumas outras capitais, em Barretos também, no interior de São Paulo, algumas outras capitais estão começando a fazer o processo de compra desse robô para poder dispor dessa tecnologia. O problema é que é um aparelho muito caro, tá? Esse robô Da Vinci custa aí cerca de 4 milhões de dólares. Então, para uma instituição conseguir comprar esse robô e conseguir manter a manutenção dele, tem que ser instituições muito grandes, muito ricas e que tem algum subsídio, que se for instituição pública, às vezes o governo federal precisa bancar uma parte desse custo, né? Ou tem que ter um número grande de cirurgias para poder valer o custo do robô, né? Então, realmente é muito caro. A gente espera que com o passar dos anos e com o aparecimento de novas tecnologias e até concorrentes para esse robô, que no momento só tem esse no mercado, os custos caiam e fique um pouco mais acessível. Hoje em dia alguns convênios cobrem a cirurgia robótica, tá? Mas a maioria dos pacientes tem que pagar por isso, né? Não é uma cirurgia barata, então não é tão disponível para todo mundo. Mas quem quiser fazer a cirurgia robótica, a maioria dos urologistas sabe o que é e pode encaminhar para o serviço de cirurgia robótica. Eu, na minha clínica, não tenho na minha cidade não tem o robô aqui em Maringá, mas quando o paciente precisa, deseja fazer a cirurgia, eu levo ele para São Paulo e a gente dá um jeito de fazer a cirurgia por lá, né, com acompanhamento, tudo certinho. Mas esse é a base do robô, né? Agora, o que vocês precisam saber de como funciona o robô? Então, é assim. Existe a laparoscopia, que é a cirurgia onde se faz por pequenas incisões no abdômen do paciente, em que você opera por pinças, né? Então, antigamente, para cirurgia renal, para cirurgia de próstata dentro da urologia, para cirurgia de bexiga, para várias cirurgias, você pode utilizar a laparoscopia. Ao invés de fazer um corte na barriga, você faz pequenos furos, coloca uma câmera dentro da barriga, coloca as pinças e opera com essas pinças e essa câmera dentro do abdômen. Então, não precisa ter o corte, e a recuperação é muito mais fácil, muito mais tranquila, não tem dor. Na maioria das vezes a cirurgia para o médico também é um pouco melhor, porque a visão é muito melhor através dessa câmera, através dessa visualização. Então a laparoscopia é uma evolução da cirurgia tradicional e que hoje em dia é disponível para praticamente todo mundo, né, em vários campos da cirurgia, e dentro da urologia ela é muito utilizada. E o robô é uma evolução da laparoscopia.
O robô ele tem essas mesmas pinças, também tem essa mesma câmera, é um aparelho que ele é como se fosse um poste com vários braços, que tem um carrinho, e esses braços são os braços que vão operar essas pinças que são colocadas dentro do abdômen. Então, o paciente está anestesiado, faz essas pequenas incisões, os furos, colocam-se as pinças dentro do abdômen, que estão ligadas nesses braços do robô. A câmera também está ligada no robô, então o robô tem um braço da câmera e mais 4 braços dessas pinças, tá? E aí, numa outra sala, um outro lugar, até pode ser até numa outra cidade, existe isso de telecirurgia, fica o cirurgião, que fica num console, como se fosse um videogame, assim, ele tem um visor que ele olha, a mesma imagem que está dentro do abdômen ele vai olhar por esse visor e através de pequenos instrumentos nas mãos, ele vai controlar essas pinças que estão ali no robô. Tá? Então ele mexe a mão aqui, o robô mexe a pinça lá dentro do mesmo jeito, ele puxa, então o robô faz exatamente os mesmos movimentos que o médico está fazendo nesse console. Bom, mas aí você pode me perguntar, então para que tem o robô se o médico vai fazer os mesmos movimentos, vai fazer exatamente o que o robô está fazendo, por que o médico já não opera diretamente ele com as mãos nas pinças? É porque o robô tem algumas vantagens, né? Primeiramente, essa câmera que vai lá dentro, ela tem uma visão em 3D, então ela é uma câmera estereoscópica, diferente da laparoscopia tradicional, em que o médico vê a imagem no monitor, é uma imagem em 2 dimensões, claro que é uma imagem que tem uma resolução muito boa, que normalmente dá para você fazer a cirurgia, só que a imagem em 3 dimensões ajuda bastante para o médico que está operando. Então essa é a primeira vantagem do robô. A segunda vantagem é que ele tem essas pinças que elas têm movimentos muito melhores do que as pinças tradicionais de laparoscopia. Então a pinça de laparoscopia, uma tesoura, por exemplo, ela abre e fecha e o médico mexe ela com as mãos desse jeito. A pinça do robô, além dela poder mexer em qualquer direção, ela tem uma articulação na ponta dela em que ela mexe para qualquer direção, roda para cima, para baixo, para os lados. Então, se o médico está no console e faz isso com a pinça, com a mão, a pinça lá dentro do robô também faz isso. E na laparoscopia tradicional, isso não existe. Para você conseguir atingir alguns movimentos, você tem que fazer certos malabarismos com as pinças que você está segurando, tá? Então, isso é uma vantagem muito grande e, na verdade, é a principal vantagem do robô. Outra coisa é que o robô ele também pode filtrar pequenos tremores. Então, você pode, fazendo cirurgias muito delicadas, às vezes pequenos tremores que o médico tenha na mão, o robô filtra e isso não vai acontecer com as pinças que estão lá dentro. E você pode também ampliar os movimentos. Então você pode programar o robô para uma cirurgia, para um campo que é muito delicado, um pequeno espaço dentro do abdômen, em que se você mexe a mão dando, o robô vai mexer a mão lá dentro metade disso. Então você consegue focar muito melhor os movimentos, ou ao contrário, você mexe a mão uma vez, o robô mexe 2 vezes, entendeu? Então você consegue multiplicar os movimentos lá dentro. E isso, a vantagem principal disso hoje em dia é para a cirurgia de câncer de próstata. Foi o primeiro uso do robô e é para isso que ele é mais utilizado. Dentro da urologia e dentro da medicina como todo, o maior número de cirurgias robóticas é para a cirurgia de prostatectomia, para a retirada do câncer de próstata. Por quê? Porque a próstata ela fica dentro do abdômen, mas ela fica embaixo do osso púbix, que fica aqui embaixo da barriga. Então a próstata fica escondida dentro da pelve, né? Fica embaixo desse osso. Então numa cirurgia, mesmo uma cirurgia aberta, quando você corta e você está enxergando, você tem que fazer certas manobras para conseguir entrar lá embaixo desse osso. Então você opera meio olhando de lado, você tem que não consegue ter uma visão muito boa. A laparoscopia sem robô já ajuda bastante, porque você coloca a câmera lá e tem uma visão de frente da próstata e você consegue olhar embaixo do osso e conseguir ver todas as estruturas, então já foi um grande avanço a laparoscopia. Agora com o robô é melhor ainda, porque com a laparoscopia embaixo desse osso, a pinça não tem muita liberdade para você mexer. Então você, com o robô, com esse movimento todo das pinças embaixo do osso púbis ali, é muito mais fácil de você, principalmente, preservar os nervos e preservar os músculos que são responsáveis pela ereção e pelo controle urinário, que são as 2 principais complicações da cirurgia de câncer de próstata. Tá? Então, no momento, a laparoscopia e a laparoscopia tradicional e a cirurgia robótica,
os estudos mostram que elas têm resultados semelhantes na cura do câncer de próstata, para a cirurgia de próstata, e também para resultados de controle de impotência e para incontinência, tá? Só que a gente olhando e vendo os trabalhos mais recentes, dá para ver claramente que o robô tem vantagens, né? Que ele consegue ter uma dissecção muito melhor dos nervos, da próstata, desses músculos. Então eu acredito que a longo prazo, e esse é um sentimento de todos os urologistas que fazem laparoscopia, o sentimento a longo prazo é que o robô vai superar os resultados da laparoscopia tradicional, tá? Então a gente espera que fique disponível para mais pessoas. Realmente o robô ainda é um pouco inacessível, mas com o passar dos anos, como tudo dentro da medicina, como toda a tecnologia, a tendência é ir barateando e cada vez mais a gente conseguir usar, tá? Então, para vocês saberem que a cirurgia robótica é uma realidade, inclusive no Brasil, não é ficção científica, não é nada mirabolante como um robô que opera sozinho, tá? Mas é uma coisa bastante interessante, é uma vantagem boa para principalmente cirurgia de câncer de próstata, e você, qualquer pessoa, pode ter acesso, né? Desde que tenha um pouco de dinheiro, dependendo do convênio, às vezes o convênio cobre, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para o seu urologista, e se vocês tiverem dúvidas também, perguntem nos comentários. Eu vou deixar uns links ali na descrição para algumas imagens e também para a página do robô, para vocês terem uma ideia de como é. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.